O que não é dito não é percebido. Existem pessoas que pedem demissão das empresas porque não se sentem reconhecidas. E dar um feedback pode ser uma maneira de reconhecimento. Nesse vídeo, eu vou ensinar você o que é um feedback, como dar um feedback com bastante assertividade, né? E como utilizar o feedback na rotina do seu negócio. Se você ainda não me conhece, meu nome é Yandra Furquim e eu ajudo empreendedoras a se tornarem empresárias de sucesso. Se é a sua primeira vez por aqui, já se inscreve aqui no canal e já deixa o seu curtir aqui nesse vídeo. Bom, o maior desafio, da gente como empreendedora, eu tenho certeza que é a liderança. Porque a verdade é que muitas de nós resolvemos empreender, às vezes por ter ali uma relação muito boa com o negócio que a gente atua ou com o produto e serviço que a gente vende. Mas a gente não foi ensinada, a dar feedback, e isso é super necessário quando a gente tem um negócio. Seja às vezes para o cliente, que às vezes é necessário dar um feedback para o cliente, ou para o nosso colaborador. Então nesse vídeo eu vou te ensinar técnica, tá? O que é um feedback? Eu vou te ensinar a técnica sanduíche de como fazer um feedback com bastante assertividade. E eu vou te contar aqui uma história minha sobre um feedback que eu não dei, e isso foi um motivo de um desafio muito grande aqui dentro do meu negócio. Então, gente, é assim, O que a gente tem que pensar? Que ser líder é liderar. Não dá pra gente fazer a coisa meia boca. E muitas vezes a gente lidera ali de um jeito pouco convencional. Mas a verdade é que existe técnica de liderança. E a gente precisa estar nesse lugar de aprender a fazer a coisa direito para que o nosso negócio cresça. Empresas são feitas de pessoas e processos. Então, se a gente tiver pessoas bem direcionadas e processos bem desenhados, a gente tem empresas bem-sucedidas. Não é à toa que empresas grandes, têm processos internos. Porque essas empresas, elas simplesmente desenharam ali um roteiro para o colaborador para que ele tenha uma performance melhor. Então, nada mais justo, do que esse colaborador, ele também tem ali um feedback de como ele está indo. E eu não sei se você sabe desse dado, mas a verdade é que quase 90% das pessoas, elas pedem demissões das empresas porque elas não se sentem reconhecidas. E dar um feedback é sim reconhecer o seu colaborador. Então, às vezes a gente coloca a palavra feedback muito ligada, a uma coisa negativa. Mas eu pensava muito nisso e eu tinha muita dificuldade com essa história de dar feedback. E existem situações que às vezes a pessoa ela precisa de um feedback e um feedback muito bem dado, tá? Então às vezes a pessoa tem um comportamento que não é legal, às vezes ela fala coisas que não são legais perante a equipe ou perante às vezes até mesmo o próprio cliente, e ela precisa que isso seja feito. Então vamos lá, entender primeiro o que é um feedback. Um feedback é um retorno daquilo que a pessoa está fazendo. Então, a gente pode fazer um feedback com o nosso filho, com o nosso marido, com o nosso colaborador. Então, o tempo todo a gente está dando e recebendo retornos do mundo ao nosso redor. Então, às vezes você fala bom dia para uma pessoa e a pessoa sorri. E às vezes você fala bom dia para uma pessoa e a pessoa é um retorno, Então, o que você precisa entender? Que o feedback, ele nada mais é do que um retorno. Então, se eu faço isso, eu estou me posicionando perante ao que eu estou sentindo e achando e, enfim, avaliando naquele momento. Segunda coisa, você precisa entender que para dar feedback existe técnica. Às vezes a gente coloca o feedback como algo negativo. Mas o feedback, se você parar para pensar, quando eu comecei a estudar sobre liderança, eu não sei se vocês sabem disso, Eu sempre, tanto vídeo que às vezes eu falo, não sei se você já viu algo falando sobre isso, mas o que acontece é o seguinte, eu percebia que a minha empresa não estava crescendo, porque eu precisava de mais ferramentas, E vocês sabem que dentro do meu método, eu trabalho em 4 pilares, que é clareza, método, mentalidade, crescimento e energia. Então, naquele momento, eu precisava desenvolver a minha mentalidade de crescimento. Por quê? Porque as coisas eram muito pautadas em mim. Então, eu era a pessoa que tomava muitas decisões ali no meu negócio, e eu entendi que eu precisava gerir melhor aquele negócio, porque eu estava começando a crescer, eu estava com muita gente, mas as pessoas não tomavam as decisões por si próprias, e eu contratei uma consultoria para trabalhar dentro da minha empresa. E essa consultoria veio com data de entrada e saída, então ela tinha mais ou menos 3 meses ali. Mas essa consultora que veio, ela me fez um alerta. Ela falou, Yandra, quando eu for embora, alguém precisa dar continuidade nesse trabalho que eu estou fazendo. E aí eu falei, e eu sempre fui boa com pessoas, E eu falei, tá, então o que eu preciso fazer? Ela falou, olha, seria legal você fazer uma formação, assim. E aí eu comecei a estudar vai fazer formações de desenvolvimento pessoal. Fui estudar coaching, fui estudar liderança. E nesses treinamentos de desenvolvimento, eu comecei a perceber, o quanto gestão é processo.
E é maravilhoso quando você aprende, porque você começa a perceber que se você fizer isso bem feito, as pessoas vão performar melhor. Então, eu comecei a fazer os feedbacks de uma maneira mais assertiva e descobri dentro desse processo que feedback é respeito. Sabe quando você vê uma pessoa fazendo uma coisa errada e você às vezes se omite? Você fala, meu, como que eu vou falar isso pra pessoa? Só que a verdade é que pessoas que a gente gosta e que a gente respeita, a gente fala a verdade. Então, nesse lugar, eu entendi. Eu tô respeitando essa pessoa. Porque eu tô sendo sincera com ela a ponto de falar pra ela aquilo que ela precisa melhorar. E a maneira como ela vai receber isso, né? É claro que é o problema dela. Mas eu estou fazendo o meu papel de respeitá-lo. Então, é isso que pra mim é um feedback. Foi assim que eu aprendi dentro dos treinamentos de desenvolvimento pessoal. E é assim que eu ensino as minhas mentoradas. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui como que a gente vai estruturar um feedback. Então, a primeira coisa, você vai se preparar para dar um feedback. Você não vai chegar lá, tipo, olha, o negócio é o seguinte, nem no calor da emoção, porque isso acontece com muita empreendedora. Pelo amor de Deus, não seja essa empreendedora que dá esse feedback no meio do caminho, tá? Tá passando, tá vendo, já começa ali na emoção. Não. Olhou, viu que tá errado, você vai fazer uma anotação. Item tal tá errado. Beleza. Você vai sentar e aí você vai ter que avaliar. Esse feedback precisa ser dado hoje? Esse feedback pode esperar uma reunião mensal? Esse feedback precisa ser dado na semana? Enfim, você que vai avaliar o quando, né? Então vamos lá. Então primeiro você vai se preparar, você vai agendar um horário, né, para falar com essa pessoa. E você vai sentar e você vai colocar no papel 3 coisas. Primeiro, você vai colocar o que essa pessoa tem de bom. Segundo, você vai colocar o que você precisa dar o feedback para ela. E terceiro, você vai salientar isso que ela tem de bom e vai direcionar ela para um novo comportamento. Então, vamos testar isso na prática. Então, vamos imaginar que a sua colaboradora, ela deixou louça suja na pia, que é o ambiente que é compartilhado com todo o time, né? E aí, você percebeu que isso foi uma coisa negativa que ela fez. Gente, tô dando um exemplo bobo aqui, claro, né? E aí, você precisa dar esse feedback para essa pessoa. Então, você pode juntar mais coisas e fazer junto no feedback. Ou você pode fazer um feedback específico para essa determinada coisa, tá? Então aí a pessoa, você vai marcar o horário, ela sentou lá e fala, fulano, olha, eu marquei essa reunião com você porque eu gostaria de fazer um feedback com você. Tudo bem? Tudo certo. Então vamos lá. Então esse é o objetivo do que a gente vai conversar aqui hoje. Então eu queria te dizer que você é uma pessoa organizada, que você é uma pessoa que você é bem determinada, eu percebo que você tem qualidades x, e você vai potencializar o que você acha que essa pessoa tem de bom, tá? Quando você terminar de falar isso pra ela, você perceba, olha, você não vai usar a palavra mais, tá? Não vai usar essa palavra. Então, olha, eu percebi que no dia X, você deixou louça pia lá na louça suja na pia e assim, isso ficou ruim com o time, tá? E assim, percebendo que você é uma pessoa organizada, é uma pessoa tal, eu acredito que isso foi algo pontual, né? Como que você pode fazer para que isso não aconteça novamente? Ou você tem alguma coisa para me falar sobre isso? E aí você escuta a pessoa, né? E direciona para que ela canalize essa melhoria dentro do processo, tá? Então, por que chama feedback sanduíche? Por quê? Eu falo uma coisa boa, eu falo aquilo de negativo e pontuo, né? Eu pontuo novamente a coisa boa e direciono ela para que ela melhore aquilo, tá bom? Então, gente, é isso, tá? O feedback sanduíche não é um feedback simples, mas ele é completamente assertivo. A minha sugestão é que, pelo menos a cada 3 meses, você tenha um tempo de feedback com a sua equipe. Porque lembra que eu falei aqui nesse vídeo? Que as pessoas, elas pedem demissão por falta de reconhecimento. E às vezes, elas não terem esse reconhecimento, de, cara, esse feedback, esse retorno, de olha, eu tenho isso de bom, a pessoa tá me vendo. E mesmo que junto com isso você pontue algumas coisas que ela pode melhorar, ela não se importa, entende? Mas ela entende que, poxa, se ela está me dando esse retorno é porque ela está vendo o que eu estou fazendo. Então o feedback ele é importante para que o colaborador entenda que ele está sendo visto, tá? Mesmo quando tem pontuações que às vezes são necessárias, são ajustes, né? Sabe aquela história assim, ó, como que eu vou melhorar se eu não sei o que eu estou fazendo de errado?
Então, o que não é dito não é percebido. Então, coloca essa frase aí na sua mente e guarda ela com você. E sempre que você puder, já faz o feedback. E se você puder, claro, deixa isso pré-agendado como uma rotina aí da sua liderança, para que o seu colaborador se sinta reconhecido e tenha ali o sentimento, né, a percepção de que você realmente está percebendo o que ele faz de bom e às vezes de ruim. Então, quando a gente pensa que pessoas desenvolvidas e processos bem estruturados se encontram e viram empresas bem-sucedidas, eu acho que vale a pena a gente investir um pouco de tempo em fazer o feedback do nosso colaborador, não é mesmo? Então, bora lá, meninas. Então, deixa aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se tem algum ponto aqui que você queira que eu esclareça ou que eu grave um outro vídeo falando, eu vou adorar gravar um outro vídeo para você. E lembra sempre de se lembrar para não esquecer, né, que aqui a gente tem a mentoria do Empreenda com Produtividade, o link está aqui na descrição. E se você quiser, eu posso te ajudar a ser uma líder melhor, a ser uma empreendedora melhor, a aumentar o faturamento do seu negócio. Então, junto com a minha mentoria, eu tenho certeza que você vai empreender com muita produtividade. Na próxima segunda-feira, às 7 da manhã, eu vou estar aqui e eu vou te esperar. Até lá!